Amados, graça, paz e alegria da parte do nosso Deus. Um Deus maravilhoso, que nos ama, que nos sustenta, que nos faz surpresas. Quem pensa que imagina o que Deus vai fazer, meu irmão, você não sabe de nada. Nem eu sei de nada. O que Deus faz a gente não compreende. Portanto, amados, vamos crer que aquilo que Deus faz é o melhor para nós. Louvado seja Deus pela vida desta igreja, que tem aí, no decorrer dos anos, cumprido o seu papel, vivido e procurando viver da forma que agrade ao Senhor. E aqui estamos nós de volta. É o mesmo pastor? O nome é o mesmo, Daniel Rocha. Mas não é o mesmo pastor. Houve um filósofo grego que ele disse a seguinte frase: nenhum homem pode banhar-se duas vezes no mesmo rio, pois na segunda vez o rio já não é mais o mesmo, nem tampouco o homem. E não é verdade, amados? Porque o fato, amados, é que nós estamos em aprendizado constante, em mudança constante. E graças a Deus, eu já não sou o mesmo. Eu queria que vocês confirmassem, digam graças a Deus. Ótimo. E eu também vou dizer graças a Deus, vocês também não são os mesmos. Porque depois que aqui saímos, por 11 anos, passaram o pastor Tiago e a Laura, pastora Laura, e por 2 anos o pastor Israel e Thaís. E nesses 13 anos eu também vivi novas experiências. Portanto, eu não estou me banhando no mesmo rio, aquele rio já passou, é outro. E eu sou uma nova pessoa. Martin Luther King tem uma frase que diz assim: eu ainda não sou quem eu gostaria de ser, mas graças a Deus, eu já não sou mais quem eu era. Assim somos nós. Vamos abrir nossa palavra, irmãos, a palavra de Deus, nossa Bíblia, né? Salmo 92. Salmo 92, versos 12 a 14. Versos 12 a 15. Salmo 92, versos 12 a 15. Coloquemos-nos em pé para esta leitura, amados. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Senhor, continua falando conosco neste culto, ó Pai. O Senhor já se manifestou por diversas vezes, de diversas formas, e nós queremos agora que o Senhor continue, ó Pai, trazendo para nós uma palavra que venha do teu trono de graça. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Amados, a Bíblia, ela é repleta de imagens, de metáforas, de figuras que pretendem nos ensinar. E muitas vezes Deus se vale de imagens da natureza para nos falar de verdades espirituais.
É por isso que nós vamos ver na Bíblia falando de lírios, de árvores, de flores, de frutos. Vão sempre aparecer na Bíblia, apontando para algum ensinamento que Deus pretende transmitir aos seus filhos. Por exemplo, lá no Salmo 1, diz: o homem que confia no Senhor é comparado com o quê? Com uma árvore. E está lá: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, porque ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. O texto que nós lemos fala que o justo também é como árvore. Diz aqui que ele florescerá como a palmeira. Não é como palmeiras não, viu? Florescerá como a palmeira. Crescerá como o cedro no Líbano. Palmeira. Existem no Oriente Médio vários tipos de palmeiras, várias espécies de palmeiras, que é a região, que serviu de inspiração para o salmista. E tem um tipo de palmeira, certamente nós conhecemos aqui, pelo menos o fruto, a tamareira, que produz a tâmara. Ela é um tipo de palmeira. É uma árvore que dá os seus frutos, mesmo que tudo esteja seco ao seu redor. Ou seja, embora existam condições adversas lá no deserto, a palmeira é uma árvore que floresce, indo contra todas as possibilidades. O beduíno que faz o seu caminho pelo deserto, ao avistar uma palmeira, ele sabe que ali existe um oásis e tem uma fonte de água para o seu refrigério, porque ele viu que existe uma palmeira e ela não ficará estéril, mas ela dará os seus frutos. Portanto, amados, florescer como a palmeira significa viver uma vida agradável a Deus. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Não sei quantos já viram fotos ou já viram desenhos do cedro do Líbano. Aliás, a bandeira do Líbano, chegando em casa, procura lá a bandeira do Líbano. Bem no meio da bandeira tem um cedro. Cedro do Líbano. É uma árvore majestosa. É símbolo nacional do Líbano. É uma árvore, amados, que nasce em lugares onde outras plantas não conseguiriam sobreviver. O cedro está presente em solos pedregosos ou montanhosos, onde a vida vegetal é mais rara. O cedro pode chegar até 40 metros de altura, muito alto, mas ele cresce devagar. Sabe por quê? Porque o cedro tem um detalhe interessante. Nos seus primeiros anos de vida, as suas raízes crescem mais para baixo do que a árvore para cima. Então, por vários anos, aquela árvore parece crescer muito pouco. Mas lá embaixo,
O cedro está fincando suas raízes. O cedro está lançando suas raízes nos lençóis freáticos. O cedro estará buscando água, sustento. Por isso, amados, que o Filho de Deus, está dizendo aqui, é como o cedro no Líbano. E ainda que o seu crescimento seja lento, ele vai acontecer. O foco dos filhos de Deus, principalmente nos primeiros anos da vida cristã, é se fortalecer, é lançar suas raízes, é compreender os fundamentos da fé. Porque o cedro precisa ser forte e resistente, porque ele haverá de suportar intempéries de vento, de frio, às vezes de calor. Se tiver chuva, muito que bem, mas se não tiver, suas raízes buscarão água nos lençóis mais abaixo. Por isso o cedro não depende tanto da chuva. Assim também deve ser o cristão. Para crescer à semelhança do cedro, ele não pode viver na dependência dos fatores externos. A dependência do cristão deve estar em Deus. É em Deus que nós vamos lançar raízes. É em Deus que nós vamos nos aprofundar. É em Deus que nós vamos buscar força. É em Cristo que nós vamos buscar amor. É em Jesus que nós vamos buscar paciência. É em Deus que nós vamos aprender a sermos crentes resilientes. Sabe o que é crente resiliente, amado? O mundo bate, mas ele não deforma. A situação está ruim, mas ele não se deixa levar por isto. Abatido, muitas vezes, sim, mas não destruído. Atribulado, porém não angustiado. Perplexo, porém não desanimado. Porque as suas raízes estão em Cristo. Porque ele se aprofundou. Porque nos primeiros anos que ele conheceu a Deus, nos primeiros anos da sua fé, ele não ficou no oba-oba. Ele foi buscar fundamentos. Porque tem gente que diz assim: ah, eu quero as benesses de Deus, mas eu não quero doutrina. Eu quero bênçãos, eu quero prosperidade, mas eu me recuso a abrir a Bíblia. Sabe o que é isso, amados? É um aproveitador. Quer as benesses de Deus, mas não quer conhecer a Deus. Quer as bênçãos de Cristo, as bênçãos que Cristo tem, mas não quer ouvir o que Ele tem a dizer. Diz aqui: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Átrio, no antigo templo, era um espaço usado, pelos adoradores, que iam até o templo adorar. Átrio é lugar de adoração. Lá no Salmo 84, que nós conhecemos, diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos
átrios do Senhor. E depois diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Crente que é crente ama os átrios do Senhor, se fortalece nos átrios do Senhor, adora o Senhor ali nos átrios. Entrar nos átrios do Senhor, na casa de Deus, era um privilégio. Quantas pessoas visitam a casa de Deus, chegam até a participar dos seus espaços, mas tem um problema: não estão plantadas ali. Vemo-las hoje e depois não vemos mais. E então os átrios da casa do Senhor se tornam um lugar para ir em algumas datas especiais, em alguns eventos, mas não quer estar ali para cultuar, adorar, aprender e crescer. E só pode crescer se estiver com as suas raízes firmadas nos átrios do Senhor. Tem a história de uma pessoa que dizia assim para o pastor: pastor, que coisa engraçada, toda vez que eu venho na igreja, tem um pinheirinho lá na frente. Só vai no Natal. Porque, amados, se a pessoa não estiver plantada na casa de Deus, não há como florescer. Sabe por quê? Não é que o espaço aqui é mágico, não. Eu vou revelar o segredo, amados. É que Deus, o nosso Deus, é um Deus relacional. Aprenda isso, amado. Nosso Deus é um Deus relacional, que ama quando nós estamos na presença dEle, que gosta de se relacionar conosco. E quanto mais nós nos relacionamos com Deus nos átrios do Senhor, nós somos mais abençoados. Nós nos parecemos mais com Cristo, como foi dito aqui no início do culto. E mesmo na velhice, diz aqui, darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Amados, produzir frutos não tem muito a ver com tempo de vida e tempo de igreja, mas tem tudo a ver com o tempo que passamos na presença do Senhor. O rosto das pessoas que ficam na presença de Deus é diferente. O modo de falar é diferente. Os olhos da pessoa que está nos átrios do Senhor e tem uma vida de relação com Deus é diferente. Porque ele está aprendendo e sendo moldado por Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo nesta noite, a você que nos assiste pela internet, crie raízes em Deus, para permanecer cheio de seiva e de verdor. Amados, está aqui, está do lado, obrigado. Tudo o que o inimigo das nossas almas deseja é impedir que você crie raízes em Deus. E o inimigo vai te dizer lá no seu coração: você não precisa estar nos átrios do Senhor. Mas não tem jeito. Para crescer e frutificar, precisamos estar plantados na casa do Senhor e alimentados nos seus átrios. E aí sim daremos frutos.
Mesmo quando tudo diz não, mesmo quando as coisas estão difíceis, mesmo quando estamos vivendo um caos ao nosso redor. Amados, este ano eu completo 42 anos de pastorado. Olha, nesse mês de fevereiro, 42 anos de pastorado. Todos os verdadeiros cristãos que eu conheci enfrentaram lutas tremendas em sua vida, mas venceram. E sabe por quê? Porque eles tinham raízes profundas em Deus, porque eles conheciam a Deus, eles sabiam quem Deus era e o que Ele podia fazer. A maior mentira que Satanás tem espalhado no ouvido do mundo é: todos os caminhos levam a Deus. Lá no mundo, esta é a maior mentira que Satanás plantou e pegou. Todos os caminhos levam a Deus. E a maior mentira que ele espalha no ouvido dos crentes é: preste atenção, vocês vão levar um susto. Eu sou igreja. Muita gente tem repetido isso como um salvo-conduto para não congregar. Ela diz: eu sou igreja, eu não preciso me reunir com ninguém, eu não preciso estar em comunhão com ninguém, eu vivo a minha vida como eu quero, onde eu quero, do jeito que eu quero, porque eu sou igreja. Não é isso que a Bíblia fala. Você é templo do Espírito Santo, seu corpo é templo do Espírito Santo. É uma coisa. Mas eu quero te dizer, talvez quem está em casa, porque uma coisa é a pessoa não poder vir, outra coisa é porque vai dizer que é igreja, então não precisa estar aqui, ou em nenhum outro lugar que se chame igreja e que se reúne. Quando alguém diz para mim: eu sou igreja, eu respondo: não, meu irmão, você não é igreja. Você é uma pedra que forma a igreja. Junte todas as pedras, e sobre todas elas você terá uma pedra angular por baixo. E aí sim seremos igreja. Nós somos igreja quando nos reunimos, quando vivemos em comunidade, quando crescemos juntos, quando aprendemos juntos. Basta ler o livro de Atos, que diz lá: e os que iam sendo salvos eram acrescentados à igreja. Não é isso, pastor Daniel? Os que iam sendo salvos não ficava jogado na rua, não ficava em casa de papo pro ar. Os que iam sendo salvos eram acrescentados à igreja. Quem não suporta viver em comunhão aqui, não vai desejar passar a eternidade com os irmãos no céu. Quem não gosta da Marilene aqui, que vê uma vez por semana, já pensou, Marilene, vai lá na eternidade ver todo dia? É assim, amados. Nenhum indivíduo sozinho é igreja. Nenhum. Mas somos igreja quando nos reunimos e temos comunhão. Todo cristão plantado na casa do Senhor haverá de criar raízes profundas para baixo e crescer para cima. Porque é na casa do Senhor que crescemos. Crescemos com a palavra pregada. Crescemos com a palavra ensinada no púlpito.
Crescemos com a palavra ensinada na escola dominical. Quem não assistiu a aula do nosso rapaz aqui hoje, quando chegar em casa assiste. A importância da vida devocional. Isto é viver para crescer, aprendendo. É na casa do Senhor que nós aprendemos com os estudos bíblicos. Aliás, eu ainda vou falar com a clã. Quartas-feiras será dia de estudo bíblico. Quartas-feiras. Os irmãos da mesa falaram que vão assistir de lá. Porque vai ser presencial e online. Então os irmãos ali já sabem, vamos ter de quarta-feira, não será ainda nessa quarta agora, mas já vamos acertar quando for. E nós crescemos. Aliás, alguns irmãos dessa igreja eu recebi como membro, porque vieram pela primeira vez no estudo bíblico de quarta-feira. Irmão Manuel, ele não está aqui, ele mudou-se para o interior. Irmão Cláudio, eram pessoas que quartas-feiras estavam aqui. E aprenderam, e cresceram, e se converteram, e foram recebidos, e firmaram suas raízes. Na casa do Senhor, também é o lugar que nós levamos cajadada. Não tem jeito. A gente leva a cajadada. Mas não é cajadada do pastor, irmãos. Quem nos corrige é a palavra de Deus. Quem sou eu para corrigir você? Mas a palavra de Deus te corrige. E quando ela é pregada, e quando ela é profetizada, ela vai te corrigir. Lá em Santo André, como as pessoas falam, pastor, hoje doeu o couro aqui, né? Não sou eu. Não sou eu, irmão. É a palavra. Na casa do Senhor, nós exortamos uns aos outros e aprendemos uns com os outros. Se queremos crescer, se queremos florescer, precisamos estar plantados. Para dar fruto, é preciso ter suas raízes bem fundamentadas. Mas tem um problema, irmão. Tem um tipo de árvore que não está plantada no solo, mas está envasada. Normalmente, se trata de um vaso de ornamentação, de decoração. Em dezembro eu vim aqui conversar com a clã e tinha um pinheiro aqui de Natal. Lembra-se do pinheiro que estava aqui? Né? Muito bonito, mas envasado. Se aquele pinheiro estivesse até agora aqui, ele estava amarelo, já não estava cheirando bem, já precisava jogar fora. Sabe por quê, amados? Porque planta envasada está limitada, porque as suas raízes não crescem para baixo. Planta envasada serve para decorar, é árvore ornamental, ela não se fixa em nenhum lugar. Então vem o ministério da ornamentação, pelo menos lá nós fazemos isso, lá em Santo André, vem e tira daqui e põe ali. Muitas irmãs que gostam de plantar, que gostam de plantas, não é verdade? Muda o vaso de lugar. E aí aquela planta começa a ficar amarela, ficar feia. O que a gente diz? Ela não gostou de tomar ventinho aqui. Aí muda de lugar. Aí põe num lugar que pega muito sol. Ela não gosta de sol, fica toda queimadinha. É engraçado quando a gente fala de planta.
Mas já não fica engraçado quando a gente fala de crente. Planta envasada é difícil de ser agradada. Reclama de tudo. Se sente desagradada de tudo. Não floresce, não cresce, não dá frutos. Muito crente não está plantado em nenhum solo, porque prefere mais ficar se movendo de um lado para outro, do que lançar suas raízes e crescer. Não se fixa, não lança raízes. Quem está plantado na casa do Senhor ama pessoas, se preocupa com pessoas, se relaciona com pessoas, se conecta com pessoas, não fala mal da sua igreja, que é constituída de pessoas, não fala mal da noiva de Cristo, que um dia Jesus vai buscar. Quando Jesus vier buscar, amados, Ele vai buscar a sua noiva, que está sendo preparada, que está sendo trabalhada, que está sendo cuidada nas igrejas, que pregam a verdade, que não está interessada em oba-oba, não está interessada em algumas coisas que eu não quero falar aqui. A Rose falou, não fala não. Depois eu falo. Para o crente plantado nos atos do Senhor, pode vir tempestade, pode vir vento, pode vir terremoto, não importa, ele permanece firme. Por quê? Porque está plantado na casa do Senhor. Por isso, irmãos, eu termino esta palavra. Para o crente plantado, se Deus o colocou aqui, é aqui que você vai frutificar. É aqui que nós nos resolvemos. É aqui que nós nos entendemos. E é aqui que nós frutificamos. Deus te chamou para estar plantado. Eu não quero estar plantado aqui porque tem isso, porque tem aquilo. Se você conhece alguma igreja perfeita, não vá, porque você vai estragar essa igreja. Que Deus nos abençoe. Esse é só o primeiro sermão, hein? Depois eu vou ver se vai diminuir a metade, ou se vai aumentar. Quem assistiu lá falou, pô, deixa eu ir. Ou quem está aqui fala, não volto mais. Não sou eu, irmão. É a palavra. Oi? Pode devolver? Não. Aí. Meus irmãos, o Senhor se agrada de se relacionar conosco. Existe a sua vida devocional lá na sua casa, que você ora, que você lê o cenáculo, você lê outro tipo de literatura. Leia. Coisas boas, leia. Mas isso é vida devocional. Você tem a oração que você faz no seu quarto. Jesus falou. Porque tem crente que vai pegar, tem desigrejado que só vai pegar esse texto. Não está escrito aqui, é só no quarto. E eu mostro 500 passagens que falam que o livro de Salmos, por exemplo, eram orações que se fazia no templo. Por isto, viva a sua vida devocional lá na sua casa. E viva a sua vida comunitária.
no lugar onde Jesus te colocou para você fixar suas raízes. Em nome de Jesus. Amém.